Paz do Senhor Jesus, meus queridos e amados irmãos, um bom dia a todos, na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus, grato a Deus por mais um dia, até que nos ajudou o Senhor. Meus queridos e amados, estou passando minutos de sabedoria, que você possa assistir até o fim este conteúdo de grande valia para as nossas vidas espiritual. Iremos aprender um pouco da palavra de Deus nesses minutos de sabedoria. Bendito Pai, glorioso Deus. Obrigado pela noite que atravessamos, Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua portas de mão sobre nossas vidas, pelo teu cuidado minucioso. Pai eterno e celeste, nos livre de todos os males e tome à frente do nosso dia. Senhor, nos dá sabedoria divina. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos amados irmãos e ouvintes, quero compartilhar algo com a amada igreja do Senhor. Você que está com o seu exemplar bíblico, abre em nome do Senhor Jesus a sua Bíblia Sagrada. No livro de Tiago, capítulo 3, versículo 5, nos diz a palavra do Senhor. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede que quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Versículo 6. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Meus queridos e amados, que nós possamos nos guardar, refrear a nossa boca, a nossa língua. Eu irei me expressar conforme a vontade do Senhor. Eu andei assistindo o filme e eu consegui extrair algo para o nosso minuto de sabedoria, não fugindo da palavra do Senhor. Aqui eu prego a palavra de Deus. Sabemos que tem filmes que não têm propriedades de fato, mas nós aprendemos algo. Sabemos que nós temos um membro que incendeu um bosque, a nossa língua, a nossa boca. Deus colocou esse membro para nós refrearmos, administrarmos. Porque uma palavra, meus amados, pode matar, pode ferir, pode destruir uma família, uma vida. Assisti um filme com os dois adolescentes, dois jovens, dá a entender que eles estavam de férias. E aqueles jovens, meus amados irmãos, eles eram muito amigos uns dos outros. E eles não tinham maldade. É isso que o filme transmite, um para com o outro. Eles eram muitos amigos íntimos. Inclusive um deles era músico, um passa da força ao outro, o outro se sente fortalecido quando vê a presença do outro. E os pais deles presentes ali. Um dormia na casa do outro e os pais consentiam com a amizade dos dois porque era uma amizade verdadeira. Entendam bem. E quando eles passam a ir para a escola, porque eles estavam, dá a entender, de férias, alguns ali dos adolescentes da escola não entenderam a amizade deles, não compreenderam. E passaram a questionar a amizade daqueles dois jovens, ao ponto de um ficar constrangido e negligenciar o outro mediante as críticas, as falas dos outros. E o que aconteceu? O pior, o filme trágico. Uma amizade pura, genuína, foi destruída por palavras. E um deles, por não suportar as críticas, e o outro também não aceitando o que estavam falando, se afastou do amigo. E o amigo, por não se afastar, por não entender de imediato o que estava acontecendo, porque ele amava o seu amigo, ele tirou a sua própria vida. É um fim trágico o filme. Mas que podemos tirar uma lição. Cuidemos da nossa boca, meus queridos e amados. Nós estamos vivendo em um mundo em que o amor de muito tem se esfriado. Um certo dia, eu fui para uma congregação, um grupo de jovens foi convocado e outro grupo de jovens também naquela congregação. Dois jovens de uma congregação
estavam abraçados, um acalentando o outro. E eu fiquei analisando aquilo. E uma dirigente falou para eles, a dirigente dos jovens, para que eles se posicionassem mediante ali o culto. Só que eles estavam sentando de frente à comissão. E o Espírito Santo de Deus me fez compreender algo. Deus transmitiu uma mensagem através daqueles dois jovens homens de Deus, um acalentando o outro, amizade verdadeira. E a dirigente não entendeu, mas eu analisei, o Espírito Santo me deu discernimento. O Espírito Santo quis transmitir para aquelas mulheres de oração que aquele órgão ali, meus amados, de certa forma, não todos generalizando, estava precisando de mais afeto, de amor fraternal, e isso não estava acontecendo ali. E a dirigente mandou eles se posicionar, e se posicionou, porque eles estavam sem maldade, com amizade verdadeira. Mas o que o Senhor quis transmitir ali é que elas deveriam se abraçar mais, se amar mais verdadeiramente. E a dirigente não compreendeu. Mas enfim, meus queridos e amados irmãos, a Bíblia nos diz que o respaldo bíblico está escrito na palavra do Senhor, a amizade de Jonatas para com Davi, porque estamos vivendo em dias que o machismo tem se levantado de uma forma e um homem pode sim amar outro homem, não como amar um homem como se ama uma mulher, desejar, não. A Bíblia diz que é amigo mais chegado que um irmão, e nós podemos amar sim outrem, uma pessoa do mesmo sexo. A amizade verdadeira está difícil, escasso, mas existe, e nós temos que ter cuidado com nossa língua, porque o que eu extraí do filme que assisti, que aquelas críticas ali, meus amados, foi a destruição de uma amizade, duas vidas foram destruídas. E depois o jovem passou a entender que tudo aquilo aconteceu com seu amigo por conta dele, porque ele negligenciou, mas já era tarde demais. Ouça o que diz a palavra do Senhor. Homem segundo o coração de Deus. 1 Samuel capítulo 18, a amizade de Jonatas para com Davi. Sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, isso aqui Jonatas falando com seu pai. Quando Jonatas acabou de conversar com seu pai Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi. E Jonatas o amou como a sua própria alma. Jonatas amou a Davi com todas as suas forças. Uma amizade verdadeira sim ainda existe. Eu confesso que eu não tenho essa amizade. E talvez se eu tivesse, muitos poderiam até criticar, porque eu fui um homossexual. Mas Deus, Ele conhece o meu coração, Ele conhece o teu coração. Estou extraindo desse livro de sabedoria para que, se nós nos depararmos com algo, nós possamos pedir direção a Deus, discernimento, antes de falarmos ou criticarmos. E tem uma história aí de críticas construtivas, conversa. Nós temos que pedir a Deus discernimento espiritual para não julgarmos. Porque tem pessoas que não têm, meus amados irmãos, preparamento, estrutura mental tal, para suportar uma crítica. E nós podemos matar alguém. Alguém pode se suicidar-se mediante uma crítica. E eu vivo minha vida, graças a Deus, na presença de Deus, sei em quem tenho crido. Deus sabe como tenho procedido na presença dEle. Mas que nesses minutos de sabedoria eu e você possamos fazer uma autoanálise antes de criticar a vida de alguém. Não só em questão de amizade, mas no que vamos falar. A Bíblia diz, meus amados irmãos, que Jonatas, ele morreu. E ouçam as palavras de Davi para com Jonatas. Um homem machista, ele não aceita uma palavra dessa. Mas está escrito na palavra do Senhor. E era na época da lei, meus amados irmãos. Tanto Jonatas amou Davi, como Davi amou Jonatas. Uma amizade verdadeira. 2 Samuel capítulo 2.
versículo 25 ao 27 diz: Como caíram os valentes no meio da peleja, Jonatas, nos seus altos, foi ferido. Angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas. Quão amabilíssimo me eras. Mais maravilhoso me era o teu amor do que o amor de mulheres. Como caíram os valentes e pereceram as armas de guerra. No versículo 26, Davi estava bastante angustiado, muitíssimo. E ele chama de Jonatas: muito amabilíssimo me eras. Mais maravilhoso me era o teu amor do que amor de mulheres. A amizade de Jonatas para com Davi, Davi entendia que era uma amizade fiel e verdadeira. Ele confiava mais no amor de Jonatas para com ele do que no amor de mulheres. Ele se sentia mais vulnerável a uma mulher do que a Jonatas, seu grande amigo. Porque a mulher era mais vulnerável, era isso que ele queria passar, ao traí-lo do que Jonatas. Por isso que ele chama de amabilíssimo. O amor de Jonatas era imensurável e de Davi para com Jonatas. Há muitos que questionam a amizade de dois homens. Não, cuidado com a sua língua antes de falar algo. Porque Davi, um homem segundo o coração de Deus, ele amou o seu amigo piamente, meus amados irmãos. E o que está faltando nos nossos dias é o verdadeiro amor. O amor fraternal. E que nós possamos ficar com esse minuto de sabedoria, como está escrito em Tiago, a nossa língua incendeia até um bosque. Assim como o inferno, meus amados irmãos, como está escrito no versículo 6, inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno a língua. Qual o curso da natureza? Às vezes está indo tudo bem, mas por conta de uma palavra de alguém, o mal começa a suceder. Porque alguém falou uma palavra no momento errado, na hora errada, uma palavra que não deveria falar. Ora, se Davi amou o seu irmão, Jonatas, ele chama ele de irmão, muito amabilíssimo tu me eras, mais do que amor de mulheres. Era o amor de Jonatas para com Davi, Davi para com Jonatas. Eles se amavam verdadeiramente, não como um homem ama sua esposa, sente desejo por ela, mas o amor na alma, amor de irmão verdadeiramente. Porque existe, está escasso, mas existe. Então que você fique com esse minuto, esses minutos na verdade de sabedoria. E eu assisti um filme, meus amados irmãos, aparentemente muito aprazível de início, mas com um fim muito trágico. E nos nossos dias não é diferente. Isso pode acontecer. Que nós possamos pedir estrutura a Deus, espiritual para os nossos jovens, para as nossas vidas, para compreendermos o que está diante de nós, para não fazermos críticas e julgamentos, meus amados, desnecessários. Porque uma palavra pode destruir, matar uma vida. Que nós possamos refrear a nossa língua, a nossa boca. Amém? Irei ficando por aqui com esses minutos de sabedoria. Que nós possamos viver o amor verdadeiramente. Deixar o machismo de lado. Porque um homem pode sim amar a outro. Se Davi pôde, porque nós não podemos? Somos melhores do que outrem? Nós vivemos em um dia em que o homem não pode nem abraçar o outro verazmente. E já vai achar que é um casal. Misericórdia, meus amados irmãos. Está aqui diante de vós um ex-homossexual que muitos, meus amados irmãos, passam até por homossexuais, nem saúdam a eles. Façam isso não. Jesus os ama também. Eu amo os homossexuais. Eu fui um, eles precisam conhecer o que está aqui. E como eles irão conhecer se eu e você não falar do amor de Jesus? Mas muitos querem ser tão santarrões que nem um bom dia dá. Não faça isto. Fale que Jesus o ama. Dê um bom dia. Amém? Deus queira nos abençoar. Um forte abraço do irmão Carlos.
e o Divino Espírito Santo em nome do Senhor Jesus. Ame verazmente todo o seu coração. Amigos mais chegados que um irmão. Está escrito a palavra do Senhor. É notório que nossos dias são dias difíceis e trabalhosos. Mas Jesus, ora, ele teve, amigos, contado a dedos. Quando Lázaro morreu, Jesus chorou muitíssimo. Ele chorou. Porque ele amava o seu amigo. Que nós possamos amar alguém que nomeamos como amigo. Seja ele e seja ela quem for. Mas tudo é com limites. Amém? Um amigo também repreende. Um amigo também se afasta. Por disciplina. Tudo tem que ter limites. Analisar tudo e repreende o bem. Creio que vocês entenderam a mensagem de Deus nesta manhã. Nesses minutos de sabedoria. Deus queira nos abençoar. Um forte abraço, irmão Carlos, e o Divino Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém? Um bom dia abençoado a todos.